Bom, a gente vai falar sobre as ajudas, ou melhor, sobre os gestos, que são expressões corporais, movimentos do nosso corpo que identificam cada um dos exercícios da obediência básica, que são senta, deita, fica e vem. Por que eu uso o gesto? Porque o gesto, o cachorro ele é muito visual, o cão ele naturalmente ele se identifica muito no visual com a gente, tanto que ele percebe quando a gente está um pouco irritado pelo nosso semblante, certamente aquele semblante já esteve associado a um outro momento de estresse, então eles identificam muito fácil as expressões corporais. E eu uso isso a nosso favor. Para o senta, que é um dos exercícios da obediência básica, eu uso a palma para cima. Para o deita eu uso apontar para o chão. O fica eu uso a palma direcionada para o cão. E o vem eu inicio inclinando o corpo. Isso costuma funcionar muito bem. Por que eu uso o gesto? Porque o gesto ele é de forma facilmente mais generalizado pelos cães. Ou seja, vou explicar. A minha palma da mão para cima, ou melhor, este perfil assim, ele é muito parecido com o seu assim, é muito parecido com o de qualquer outra pessoa assim. O deita também. Essa imagem assim, ela é muito parecida com a sua assim, ou com a de outra pessoa assim. O fica é a mesma coisa, e o vem também é a mesma coisa, diferente do nome do exercício. O meu é senta, eu uso esse tom de voz para o senta, senta, deita, fica, vem. Mas o teu tom de voz, ele pode ser diferente na entonação, pode ser diferente na intensidade, no timbre, e isso é mais difícil para o cachorro. E como o cachorro já é muito visual, ele tem muito mais facilidade de aprender os exercícios, a aprender com os gestos. Então, senta, deita, fica, vem. Um ponto muito importante, a gente cria a mecânica do exercício e depois insere um gesto para identificar o que é aquilo. Eu faço isso com todos os meus alunos. Eu crio a mecânica, eu descubro como o cachorro faz, ou o que ele precisa para entender que ele necessita deitar, sentar, ficar, ouvir quando chamado. Eu identifico isso, crio essa dinâmica, essa mecânica, depois eu insiro um gesto, depois eu insiro o comando verbal, o nome do exercício. Depois que a gente gerou essa mecânica, que criou o gesto, a gente coloca o nome do exercício. Quando isso estiver já bem claro na cabeça do cão, a gente precisa antecipar todo o processo com o nome do exercício. Por quê? Porque a gente não pode ficar dependendo da ajuda para sempre. Isso é uma ajuda. É uma ajuda. O cachorro ele identifica isso como uma ajuda. Mas hoje ele está aqui na nossa frente e a gente faz assim. E ele vê toda essa silhueta, né? A pessoa de pé olhando para ele com a mão para frente. Só que um dia ele vai estar passando do nosso lado e a gente vai pedir para ele sentar, ou pedir para ele deitar, ou pedir para ele ficar. Se ele não entendeu o que é o nome do exercício, a gente vai parar, a gente vai dizer senta, e aí para ele entender o que a gente está pedindo. Então, regra básica, depois que o cão entendeu o movimento do senta, que a gente colocou um gesto para o exercício, a gente começa a inserir o nome do exercício. Por que a gente insere primeiro o nome antes de começar a mecânica e o porquê, vou retomar a parte do porquê do gesto. Então, para o meu cliente que me contratou para ensinar a obediência básica, eu ensinei o senta, usei o gesto. O meu senta é diferente do senta que talvez dele seja senta ou senta. Enfim, pode ser muito diferente, é difícil para o cachorro entender. Só que o senta dela, ou o senta dele, associado a um gesto, o cachorro tem a condição de logo entender que o meu senta é o mesmo que o senta dele e é o mesmo que o senta dela. Depois que o cachorro entendeu o que é o gesto, a gente inicia todo o exercício com o nome do que a gente criou.
Senta, usa a mão. Senta, usa a mão. Senta, espera um pouquinho e, se ele não sentar, usa a mão. Se ele sentar, acabou. Acabou o uso da mão, a não ser que ele precise, que a gente identifique que ele precisa de uma ajuda. Caso contrário, a gente não usa mais o gesto. O gesto é apenas uma ajuda para o cão entender o que a gente está esperando dele. Tanto é que, se o cachorro souber 2 exercícios, por exemplo, o senta e o deita, se eu fizer assim, depois que o cão entendeu tudo, né? Depois que foi muito bem ensinado e muito bem ensinado, senta, e muito bem ensinado, deita. Se eu pedir, senta e apontar para o chão, podem ter certeza que ele vai deitar. Porque ele vai obedecer esse gesto, ele vai obedecer esse comando. No momento que a gente apontou isso aqui, ele já nem ouve mais. No momento que a gente, eu entendi o que ele está pedindo, ele já nem mais vai ouvir. Pode pedir o que for, ele vai deitar. Por quê? Porque o visual é mais importante. Então, se depender da gente e das necessidades do cão, ele vai sempre esperar o gesto. E para que a gente não fique dependendo sempre do gesto, tem que seguir essa regrinha. O cão entendeu a mecânica, a gente insere o gesto. O cão entendeu o que é o gesto, a gente nomeia o exercício. Nome do exercício, gesto, e vai acontecer. E prêmio. O barulho do pote onde ficam as rações. O que acontece? Ou qualquer outro sinal que precede uma consequência. Se ele ouviu o barulho da tampa do pote de ração, ele sabe que virá comida logo depois. Então, se ele ouvir o senta, ele vai saber que logo depois vem uma mão e logo depois ele tem que sentar para ser premiado. Então, essa é a importância. A importância de, depois que o cão entendeu o que ele precisa fazer, a gente fala o exercício, o nome do exercício. Se ele precisar, a gente ajuda. Senão, a gente não se move. Para quê? Para que ele entenda o que é o comando verbal. Senão, ele nunca vai entender que existe um nome para aquele exercício. Ele vai simplesmente só observar a imagem que ele vê na frente. Certo? Isso é muito importante, isso vale para todos os exercícios. Então, treinem vocês isso. Tem que treinar, tem que colocar na cabeça de vocês. E eu falo que isso não é uma coisa simples, porque são 12 anos de trabalho voltado para os cães e seus responsáveis, e é muito difícil. As pessoas gostam de falar deita, depois que apontou. Então, depois que apontou, se o cachorro já sabe o que é isso aí, pode falar o que for, abobrinha, cadeira, e não vai mudar nada, ele vai deitar. E se a gente ficar sempre botando o gesto antes de falar, ele não vai saber escutar. É importante que o nome do exercício preceda o desenvolvimento dele, senão a gente vai ficar dependendo dessa ajuda, certo? Treinem sempre usar a voz antes de se movimentar. Senta, 1 segundo, mão. Deita, 1 segundo, aponta. Fica, 1 segundo, gesto. E assim vai, certo? Bons treinos, muita paciência, e isso é também um treino, só que você pode praticar isso sozinho, certo? Bons treinos.